Como o Senhor Jesus Cristo disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu quero deixar aqui uma porção da palavra de Deus que se encontra na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 4, versículo 30, que diz assim: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo, quando ele fala, quando ele dá essa advertência à igreja de Éfeso, é porque ele sabia a importância do Espírito Santo. Porque o apóstolo Paulo, o próprio apóstolo Paulo, viveu em todo o seu ministério um relacionamento de intimidade com o Espírito Santo. O apóstolo Paulo sabia que ele só pôde realizar a obra, o chamado de Deus, porque ele teve o auxílio, ele teve a ajuda do Espírito Santo, que o capacitou para anunciar, para ensinar. E nós podemos ver as cartas que foram escritas, foram cartas que o apóstolo escreveu inspirado pelo Espírito Santo. Porque ele sabia que essa capacidade não vinha dele, do seu conhecimento, não era mérito dele, mas ele sabia que era através do Espírito Santo. E tem horas que, sem a gente perceber, a gente pode cometer esse erro de entristecer o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele tem vontade própria. Ele sabe o que é melhor para mim, ele sabe o que é melhor para você. Então o Espírito Santo, ele vai nos capacitar, ele vai nos ajudar naquilo que ele sabe que vai ser útil, que vai edificar. E tem horas, tem situações, né, que acontece isso. Vamos dizer, tem um evento, tem uma programação. A gente fica tão envolvida no calor daquele evento, daquela programação, e começa ali a pedir ao Espírito Santo. Não é errado orar para que o Espírito Santo venha estar abençoando, para que o Espírito Santo venha estar direcionando, para que o Espírito Santo venha estar capacitando todos que estão envolvidos naquele evento, naquela programação. Estou dando aqui um exemplo. Só que nós não podemos rotular o Espírito Santo, nós não podemos colocar o Espírito Santo, deixar ele totalmente limitado. Porque o que o Espírito Santo quer fazer é muito mais apenas só de um dia, de um evento que está marcado e a oração fica toda centralizada ali, e depois que passa aquele evento, não busca mais o Espírito Santo com a intensidade que estava buscando quando era para ver as coisas acontecerem naquela data determinada. Então, o que acontece? O Espírito Santo, a gente acaba assim, querendo agir dando ordem, mandando no Espírito Santo. Espírito Santo, eu quero pregar assim, eu quero ser usada desta maneira. E muitas vezes, o Espírito Santo quer nos usar de uma maneira totalmente diferente. O chamado, os dons que ele quer distribuir, que ele quer nos conceder, é totalmente diferente daquilo que nós estamos querendo, desejando. Porque ele sabe o que é melhor para nós. Pode ser até, no caso, você pedir um dom, de você orar, e ele até te capacitar, porque vai estar em sintonia com a vontade dele. Mas se não estiver em sintonia com aquilo que o Espírito Santo quer de nós. E a gente vê que quando o Espírito Santo ele age, ele opera de uma maneira linda. E muitas vezes não reconhecemos, depois não tem nem aquela coisa de agradecer, de reconhecer. Tem vezes que as pessoas levam para si, tem vezes que está cantando, está pregando, e muitas vezes acaba deixando o ego, né, a vaidade. Mas se trouxe uma mensagem, se orou, se louvou, se cantou, e houve uma unção, uma capacitação que foi dada através do Espírito Santo, para que pudesse o quê? Fruir, para que vidas pudessem ser alcançadas através daquele louvor, através daquela mensagem.
Então, é importante da gente reconhecer e dar o devido valor ao Espírito Santo. Quando Paulo fala assim, gente, não faça isso, não entristece, não fica falando coisas que vêm entristecer o Espírito Santo. Não fica fazendo coisas que entristecem, porque isso até atrapalha o crescimento, o desenvolvimento da igreja. Porque isso atrapalha o desenvolvimento. O Senhor, Deus, Ele quer fazer coisas tremendas nas nossas vidas. Mas para a gente entender esse nível, essa profundidade de Deus, daquilo que Deus quer realizar, é através do Espírito Santo, para a gente poder ter entendimento, através da sua palavra, poder compreender, até para orar. O Espírito Santo nos ajuda na oração, porque tem hora que a gente não sabe, né? E o Espírito Santo, ele ora com gemidos inexprimíveis, como diz a palavra de Deus. Então é importante se colocar à disposição, eis-me aqui, à disposição, deixar o Espírito Santo ministrar, falar conosco, porque o Espírito Santo está gritando dentro de nós para que a gente venha dar devida atenção a Ele. Porque Ele habita em nós somos morada do Espírito Santo. E muitas vezes a gente acaba tratando o Espírito Santo como se ele estivesse numa prisão domiciliar. E ele acaba não tendo a liberdade que ele precisa ter, que ele quer ter, e ele respeita o nosso posicionamento, porque ele só vai agir na nossa vida quando a gente diz sim, quando a gente permite, quando a gente abre as portas, para que ele possa trabalhar, tratar no nosso emocional, a nossa mente, os nossos pensamentos. É a cura da alma. Coisas que precisam ser tratadas, e o Espírito Santo mostra, coisa que a gente muitas vezes não estava vendo, não estava percebendo, e ele acaba nos mostrando, nos ensinando, porque ele ensina. Um excelente professor. E ele quer nos ensinar. Para a gente poder fazer aquilo que é certo, aquilo que vai agradar o Pai. Tem coisas que muitas vezes não está acontecendo, aquilo parece que está travado, está parado, porque a gente não está ouvindo o Espírito Santo. Não está dando o devido valor ao Espírito Santo. Pelo contrário, está entristecendo o Espírito Santo. Porque a gente está indo na contramão da vontade do Pai. E o Espírito Santo está mostrando, vem por aqui, vai por aqui que é o lugar certo, é aqui que vai fluir, é aqui que vai acontecer. É desse lado aqui que vai romper. Mas aí a nossa carne não, tem que ser aqui, tem que ser desse jeito. É assim. E o Espírito Santo sabe. A gente tem que aprender a ouvir, entender as sinalizações do Espírito Santo. Não tem a lei de trânsito, que tem as placas de sinalizações, de advertências. O Espírito Santo também tem as sinalizações. E muitas vezes nós não olhamos para as sinalizações. Quando está, pare, atenção, prossiga. A gente podemos ver lá em Atos dos Apóstolos, que ali teve momentos que os apóstolos ali, né, que eles iam para um determinado lugar. Paulo mesmo teve essa experiência. E chegou na hora, o Espírito Santo impediu deles irem. Falou, não, vocês não vão. E ele obedeceu. Eles obedeceram. Por quê? Porque eles estavam em sintonia com o Espírito Santo. Aí eu fico imaginando a alegria do Espírito Santo. Ele me ouviu. Ele atendeu. E situações como aquela jovem que estava ali oprimida com um espírito maligno. E ali Paulo ficou incomodado até que ele teve que se render com o Espírito Santo e falou, olha, o que ela está falando? Vocês são servos do Deus Altíssimo, mas por trás tinha um espírito maligno ali. E ali Paulo se rendeu ao Espírito Santo. Não, peraí. E repreendeu aquele espírito maligno que estava na vida daquela jovem. E ela foi liberta daquele mal. Porque Paulo estava em sintonia com o Espírito Santo. Quando Pedro ia entrar no templo ali, a hora nona, estava aquele coxo ali na porta do templo. Pedro estava o quê? Cheio do Espírito Santo. Quando ele fala assim, não tem prata, não tem ouro, mas em nome do Senhor Jesus, né? Levanta-te e anda. E aquele homem pulou ali, ele segurou na mão e levantou. E aquele homem entrou no templo pulando, saltando. Por quê? Pedro e João estavam cheios do Espírito Santo. E pode ter certeza que quando nós nos rendemos ao Espírito Santo, quando nós procuramos fazer a vontade, que é alegrar o Espírito Santo, é fazer a vontade, é ouvir, é obedecer a Ele, é entender os comandos, que é Ele que tem que estar no comando. Muitas vezes a gente quer ficar no comando, na direção.
Mas é o Espírito Santo, porque fala assim, andar em espírito e não cumprireis a concupiscência de a vontade da nossa carne, aquilo que a gente acha que é certo, aquilo que entristece a Deus. O Espírito Santo quer nos levar ao caminho da obediência, ao caminho da obediência, ao caminho da bênção. Quantas situações poderiam ser evitadas, descontroles emocionais, coisas que poderiam ser evitadas, até enfermidades, se tivesse dado ouvidos. É só dar ouvido ao Espírito Santo. E Paulo sabia da importância do Espírito Santo. A necessidade que nós temos de reconhecer a dependência que nós temos a Ele, de sermos submissas a Ele, de ouvir a voz do Espírito Santo. Não adianta a gente estar num altar, louvando, adorando, com uma voz linda, tocando instrumento muito bem, mas quando desce do altar, não obedece ao Espírito Santo. Não age conforme o Espírito Santo quer que venha agir para que o nome do Senhor seja glorificado. Não adianta eu assumir um altar, um púlpito e pregar eloquentemente, falar, se expressar e trazer uma mensagem, mas se eu não me render ao Espírito Santo, mas quando eu falo não é só limitado àquele altar, mas a minha vida tem que ser um altar de adoração ao Senhor, tem que ser, sabe, uma vida totalmente rendida ao Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado. E Paulo sabia a importância do Espírito Santo, porque ele era totalmente dependente do Espírito Santo. Então, que nós possamos ser dependentes do Espírito Santo, não entristecer o Espírito Santo, não, mas alegrar o Espírito Santo com as nossas atitudes, com a nossa obediência, ouvindo e obedecendo o Espírito Santo que habita em nós. Que Deus abençoe você grandemente. No nome do Senhor Jesus. E não se esqueçam, inscrevam-se no nosso canal Discípulo Net 2. Fiquem na paz.